a Jesus, a Chapoprevô e a todos os espíritos de luz aqui presentes, pela oportunidade de podermos chegar até aqui. Vamos rogar a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre, e a Chapoprevô, mentor espiritual desta casa, pela fluidificação das águas que foram trazidas para servir de bálsamo para a saúde daqueles que dela fizerem uso. Vamos abrir os nossos corações com humildade e esperança, sempre inspirado nos ensinamentos do Cristo e no seu Evangelho, e que possamos entender e praticar esses ensinamentos, e que assim seja. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 25, nós vamos ver o item 6 e o 7. Eu vou ler o item 6, que diz assim: observem os pássaros do céu. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões não entram, nem roubam, pois onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem em saber onde encontrarão alimento para sustentar suas vidas, nem onde encontrarão roupas para cobrir seus corpos. A vida não é mais do que o alimento? O corpo não é mais do que a roupa? Observem os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e nem guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta a todos. Será que os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua estatura? Por que também se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Entretanto, eu afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vesti-los, homens de pouca fé. Não se inquietem perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos vestir. Os pagãos é que se preocupam, é que procuram todas essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês têm necessidade delas. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Por isso, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta sua própria aflição. Mateus capítulo 6, itens de 19 a 21 e de 25 a 34. Bem, as palavras que foram ditas por Jesus nesse item do Evangelho, elas devem ser entendidas como sendo uma comparação poética da providência divina, que a providência divina, ela jamais abandona os que nela confiam, desde que se esforcem e trabalhem. Se a ajuda não vem de forma material,
a providência nos inspira ideias com as quais nós conseguimos achar os meios de nos livrarmos por nós mesmos das dificuldades. Disse Cristo: não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros do céu. Os tesouros da terra são as buscas e investidas do nosso orgulho, que não estão sintonizadas com o nosso espírito. São as experiências acumuladas de vidas passadas e desta encarnação que não são mais úteis ao nosso espírito. São as mágoas que nós não conseguimos esquecer. São os nossos desejos insatisfeitos, porque o homem, ele nem sempre se contenta com o que tem. O necessário, muitas vezes, não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. Os tesouros do céu são as experiências enriquecedoras que nos permitem aprender as leis de Deus. Isso acontece quando nós nos dispomos a encarar as coisas da vida como elas são, sem julgamentos e sem receios de lidar com os problemas que aparecem, sempre confiando em Deus. Acumular tesouros não é termos muitas informações ou conhecimento intelectual. Nós temos que vivenciar as experiências da vida, buscando senti-las com amor e com senso de responsabilidade, procurando sempre estar em paz e com a consciência tranquila. Cristo pergunta também: a vida não é mais do que o alimento? O corpo não é mais do que a roupa? Sem dúvida, o Cristo está se referindo às preocupações excessivas e exclusivas com o corpo. Nós estamos numa época que as pessoas estão se preocupando demais, né? Com a aparência. Então, com o corpo, com a aparência, essa preocupação, quando nós teríamos que ter também cuidados com a alma. Preocupamos-nos demasiadamente com as formas das coisas e muito pouco com a sua essência. Julgamos os outros muitas vezes pela aparência ou tentamos aparentar o que não somos, na maioria das vezes movidos pelo orgulho ou pela vaidade. Ele também quis dizer que como sentimos e vivemos a vida é muito mais importante para a nossa evolução do que como materialmente vivemos. Os nossos valores devem ser mais importantes que os nossos desejos. Tem pessoas que sacrificam os seus valores, né, que cometem erros para alcançar alguma coisa, custe o que custar, né? Então, quando Jesus fala, será que os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua estatura? Ao afirmar que nós somos mais do que os pássaros, ele quer dizer que somos muito mais do que nós imaginamos. Nós achamos muitas vezes que valemos pouco, mas nós somos muito mais do que nós imaginamos que somos conscientemente. Nós temos uma grande capacidade espiritual de acordo com o nosso grau de evolução, apesar dos desafios e dos problemas que muitas vezes nós enfrentamos. Realmente, nós temos uma grande limitação e não podemos, né, aumentar 1 centímetro a nossa altura corporal.
mas não existem limites para a nossa evolução espiritual. Nós temos limites físicos, mas espiritualmente nós temos estrutura para enfrentar todas as adversidades. Basta termos fé e confiança em Deus. Novamente nós somos questionados nesse item. Por que também se preocupam com a roupa? Se Deus tem o cuidado de vestir uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vestir os homens de pouca fé? Vestir-se como os lírios do campo é fazer resplandecer a beleza divina que existe em cada um de nós. O ser humano, ele costuma depreciar-se diante da vida. E nós somos seres de luz, todos nós somos seres de luz e nós fomos criados para a luz. Então, e nós estamos trilhando esse caminho, nós estamos em direção à luz. E é lógico que nós não podemos negar que existem sombras em nós, que nós temos orgulho, nós temos egoísmo, nós temos vaidade, ciúmes e outras coisas, mas nós não podemos deixar que esses defeitos nos dominem. Somos luz e sombra ao mesmo tempo, mas somos destinados à luz. E um dia nós vamos ter a plena consciência de que Deus está em nós e que nós estamos nele. Ele disse também: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas por acréscimo. Por isso, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta a sua aflição. Aqui ele está nos falando da preocupação que nós temos com o futuro. Nós desperdiçamos muito tempo e energia obcecados com os eventos do futuro, sobre os quais nós não temos qualquer tipo de comando. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, pois nós esquecemos que tudo o que nós podemos e devemos dirigir é a nossa vida. Nós não podemos nos preocupar com a vida dos outros ou com o futuro dos outros. São diversas as preocupações com as quais nós não temos nenhum controle, como, por exemplo, a doença das pessoas que nós amamos. Nós não temos nenhum controle. Nós podemos ajudar, mas nós não podemos controlar. A alegria dos nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas nós não podemos controlar a alegria dos nossos filhos. O amor das pessoas em relação a nós, o julgamento alheio sobre nós, a morte das pessoas que nós amamos e tantas outras coisas que a gente não consegue controlar. Nós podemos nos preocupar o quanto quisermos com essas questões, mas nós não vamos com isso, com essa preocupação, nós não vamos trazer saúde, não vamos trazer felicidade, não vamos trazer o amor e nem a consideração que as pessoas que a gente queria que tivessem conosco, ou nem o retorno à vida daqueles que amamos, porque tudo isso foge da nossa responsabilidade. Às vezes, nós passamos por diversos desequilíbrios causado pelo desgaste emocional de nos ocuparmos antes do tempo certo com coisas e pessoas, o que ocasiona insônia, decepção, angústias
E tudo isso pelo temor antecipado, pelo nosso medo do que poderá vir a acontecer amanhã. Nós não podemos confundir preocupação com previdência, porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para o futuro é sinal de bom senso e de lógica, mas a prudência ela não é preocupação. A prudência é sensata e moderada, e a preocupação é irracional. Ela trava a pessoa, prejudica a pessoa nos seus projetos e empreendimentos do hoje. Não deixa a pessoa viver o hoje. Nós temos que prever e planejar para que nós possamos atingir um futuro promissor, né? Porque esse é o desejo natural de todos os homens. A nossa educação social nos estimula ao vício do pensamento preocupante, principalmente no que tange a família, porque nós relacionamos preocupação com dar proteção. A gente acha que ficando preocupada a gente está protegendo os nossos queridos. Nós várias vezes ouvimos as pessoas dizerem assim, uma mãe para um filho: lógico que eu me preocupo com você, eu amo. Ou você tem que se preocupar com seus pais. Nós achamos que nós temos que nos preocupar, porque senão nós não estaremos amando-os. Quem tem filhos vive em constante preocupação. E com isso nós pensamos que estamos defendendo e auxiliando os nossos entes queridos. Mas, na verdade, nós estamos prejudicando-os, transmitindo-lhes, às vezes, sem percebermos, o medo, a insegurança e os pensamentos negativos. Buscar o reino de Deus é trabalhar em favor da instalação ao redor da nossa vida dos princípios éticos fundamentados no amor. É entender e assimilar as leis de Deus, procurando a paz e a harmonia. Nos acolhendo, nós temos que gostar de nós, e nos aceitando, sem culpas e sem medos, preocupando-nos menos com as coisas materiais e mais com as do espírito, para que a gente possa enxergar a esperança, o amor e a felicidade, apesar dos nossos problemas e dos nossos desafios. Nossas experiências de vida, elas não acontecem por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Nós temos que ter fé e confiar nos desígnios de Deus. Vamos nos perguntar: o que buscamos? Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? E o Cristo, ele chama a nossa atenção para esses desafios. Ele chama a atenção para os desafios que a vida na matéria nos impõe e os desvios em nossa caminhada evolutiva em busca do ter acima do ser. Alguns passam buscando o sentido da vida, mas vivem iludidos no materialismo. Guardam seus tesouros em bancos, em propriedades e vivem só para isso. Ao final da jornada terrena, percebem que o tempo dispensado em tudo isso não valeu a pena. Porque o que nós temos, nós deixamos. Nós só levamos o que nós somos. O ser humano deve priorizar os seus tesouros, entendendo que tem compromissos consigo mesmo e com o próximo. O desejo de crescer e a previdência são virtudes que devem ser usadas com moderação. Cuidar da vida material,
buscar o melhor através do trabalho é o compromisso de todos. Mas em cada ação nós temos que observar o impacto que ela vai causar no outro e no mundo. Será positiva a nossa atitude ou será negativa? Quando nós criamos uma empresa, se uma pessoa cria uma empresa, ela deve ter cuidados ambientais e sociais, para ver se aquela empresa que vai ser em benefício dela, vai ser para o bem dos outros também, não vai prejudicar o ambiente. Na geração de empregos, nós temos que pensar nas pessoas que nós vamos empregar, nós temos que dar dignidade a essas pessoas, dar uma remuneração, né, digna, no cumprimento das nossas tarefas, do nosso trabalho, nós temos que respeitar os outros. Se nós trabalhamos na administração pública, nós vamos ser honestos, né? Vamos trabalhar pelo bem comum. Então, são várias situações que são possíveis e que nós temos que analisar se nós estamos agindo positivamente ou negativamente. Por quê? Para nós não querermos só uma relação que seja boa para ter dinheiro, poder e fama, esquecendo do resto. Nós sempre devemos buscar algo que dê sentido espiritual para a nossa existência. Vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para uma realidade maior de viver em família e em sociedade, para não estarmos propensos a entrar numa corrida inútil da matéria. Só ter. A cada dia a vida nos pede cooperação e desempenho para fazermos tudo que estiver ao nosso alcance. Aquilo que não for possível, vamos deixar por conta de Deus, porque os mecanismos da providência estão sempre funcionando a nosso favor. Mesmo quando nós não o percebemos, desde que tenhamos boa intenção. A nossa intenção é muito importante. A hora é agora, então. Vamos oferecer, em qualquer situação que a gente vivencie, o melhor de nós. E vamos viver todo o bem que nós pudermos. Vamos compartilhar a nossa afetividade. Não custa um abraço, né? Um sorriso. E vamos experimentar a satisfação de amar. Amar foi o que Cristo veio nos ensinar há 2000 anos atrás. Vamos repartir do que pudermos dispor, né? E usar a lucidez mental para a solução dos nossos conflitos íntimos. Vamos cuidar de nós. Vamos colaborar com a nossa habilidade e a capacidade para o engrandecimento da humanidade e vamos vivenciar a plenitude da nossa realização pessoal. Vamos nos realizar como pessoas, como gente. Porque Jesus nos disse assim, ó, não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. Então, vamos pensar que a felicidade não está distante, mas ela está aqui e agora. Depende da maneira que nós vivemos, depende da maneira que nós encaramos a vida. A alegria não está no objetivo que nós temos que alcançar, não está no que vai ser alcançado, mas sim no caminho que nós devemos percorrer. E que assim seja. Então vamos encerrar dizendo assim: Jesus, a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia
sejam para nos acompanhar, nos iluminar, nos guiando a fazer o bem, a caridade aos nossos semelhantes. Que possamos voltar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos e confiantes no Teu amor, Jesus, na Tua luz e no caminho que devemos seguir, baseados no Teu Evangelho. E que assim seja. Vamos aguardar a paz. Thank you.